Imagine viver num sistema onde tudo, da sua saúde ao seu trabalho, da sua comida à sua educação, está conectado a uma mentira invisível. O dinheiro que você usa perde valor todos os dias, mas ninguém te contou o porquê. Por trás dos aumentos de preço, do crescimento sem fim da burocracia, da dívida que nunca se paga, há uma engrenagem silenciosa, um sistema de dinheiro criado do nada, imposto por decreto e sustentado por obediência. Essa é a tese central de The Fiat Standard, de Saifedean Ammous, o mesmo autor de The Bitcoin Standard. Neste vídeo você vai entender por que o problema não está apenas nos bancos centrais, mas em toda uma civilização moldada pela expansão infinita do dinheiro fiat. Se você acha que o Bitcoin é só uma moeda, ou que a inflação é inevitável, este resumo vai mudar sua perspectiva. Olá, seja bem-vindo ao canal Resumos do Sagaz. Neste canal, você encontra resumos de livros e teses econômicas ou filosóficas. Lembrando que minhas opiniões não são mencionadas neste canal. As opiniões ficam no outro canal, Criador Sagaz. Neste canal, eu faço os resumos da forma mais fiel ao autor possível. Lembrando aqueles 2 recados básicos. Caso você queira comprar a versão física ou digital, assim você ajuda o canal, e links de materiais complementares que são colocados no grupo do Telegram, documentários, apresentações e o outro canal da Hub Sagaz, você encontra na central de mídias do canal, e os links todos estão abaixo, na descrição desse vídeo. Agora voltando para o vídeo. Capítulo 1. Introdução. Um século de dinheiro por decreto. Vivemos em um mundo em que praticamente todas as pessoas só conhecem uma forma de dinheiro: o dinheiro fiduciário. Aquele criado por decreto do Estado, sem lastro físico, como o ouro. Isso não é um detalhe técnico. É o alicerce invisível que molda economias, governos, culturas ou até comportamentos individuais. Saifedean Ammous, o autor que ganhou fama mundial com The Bitcoin Standard, abre esse livro com um convite: entender o sistema fiduciário como uma tecnologia, não como uma fraude iminente, nem como um milagre econômico, mas como uma infraestrutura funcional, com suas engrenagens, seus méritos e seus profundos problemas. Acerca de Chesterton. Se não entende, não mexa. Ammous recorre a uma metáfora de G.K. Chesterton para ilustrar o ponto central do capítulo. Um homem encontra uma cerca velha e, sem entender seu propósito, decide derrubá-la. Outro homem intervém e diz: se você não sabe por que ela está ali, não vou deixar você tirá-la. É essa atitude que o autor propõe diante do sistema fiduciário. Antes de tentar derrubá-lo com slogans simplistas, precisamos entendê-lo com profundidade. O dinheiro por decreto não é um acidente. Ao contrário do que pensam muitos críticos, o fiat não é um erro histórico ou uma anomalia temporária. Seu funcionamento, embora repleto de distorções, é surpreendentemente durável e isso exige explicações. O dólar, por exemplo, deixou de ser lastreado em ouro em 1971. Desde então, mais de 60 casos de hiperinflação ocorreram em economias baseadas em fiat money. Ainda assim, o sistema sobrevive. Por quê? Segundo Ammous, porque ele resolve um problema real. Ele facilita a transferência de valor pelo espaço com uma eficiência que o ouro jamais conseguiu alcançar. Uma engenharia acidental. Enquanto o Bitcoin foi criado como um projeto de engenharia, com regras imutáveis e código aberto, o sistema fiduciário foi improvisado ao longo de décadas como uma gambiarra política para lidar com inadimplências do governo e limitações da base metálica. Nenhuma equipe de engenheiros projetou esse sistema. Ele emergiu de crises, guerras e acordos entre bancos centrais. Mas, mesmo uma solução improvisada pode ter valor funcional. E é justamente isso que o autor quer explorar nos próximos capítulos. Como o sistema fiat opera, como ele cria dinheiro, quais incentivos move e quais consequências impõe à sociedade. Assim como The Bitcoin Standard abordou o Bitcoin com base na ideia de salabilidade através do tempo, a capacidade de um dinheiro preservar valor ao longo do tempo, The Fiat Standard é uma análise do fiat sob a ótica de salabilidade através do espaço, ou seja, a capacidade de um dinheiro ser transferido eficientemente entre lugares distantes. Segundo o autor, o fiat destruiu a qualidade intertemporal do dinheiro. Ele não preserva valor no longo prazo, mas proporcionou uma enorme eficiência na transferência de valor no curto prazo.
algo vital para governos, bancos e grandes sistemas de pagamentos. Embora trate do sistema fiduciário, Ammons deixa claro, este ainda é um livro sobre Bitcoin. Sua intenção é revelar, por contraste, como o Bitcoin oferece uma alternativa viável, mais estável e descentralizada para a civilização. Mas antes de propor a troca do sistema, é preciso entender o que exatamente estamos substituindo. Este capítulo, portanto, é a fundação da obra. Entender o Fiat não como um capricho do Estado, mas como uma tecnologia de engenharia monetária que, apesar de suas falhas, tem operado como a espinha dorsal da economia global por mais de 50 anos. Capítulo 2. O feriado bancário que nunca terminou. The Never-Ending Bank Holiday. O segundo capítulo de The Fiat Standard mergulha ao nascimento do sistema monetário fiduciário, um nascimento que não foi celebrado com festa, mas com medo, improviso e manipulação política. Para entender o que veio a seguir, precisamos voltar a um momento decisivo, agosto de 1914. Com o estouro da Primeira Guerra Mundial, multidões formaram filas diante da sede do Banco da Inglaterra. As pessoas estavam desesperadas para trocar suas notas por ouro físico, temendo que o governo devaluasse a sua moeda para financiar a guerra. Era um movimento racional, afinal, sob o padrão ouro, o dinheiro de papel era apenas um recibo, uma promessa de ouro real. Mas essa promessa estava prestes a ser quebrada. Em 6 de agosto de 1915, o governo britânico emitiu um comunicado. Pedia à população que usasse notas de papel em vez de moedas de ouro. Pedia que depositassem seu ouro nos bancos, que aceitassem ser pagos em papel. A justificativa era patriotismo, mas o que realmente estava em jogo era algo maior: o abandono, ainda que informal, do padrão ouro. Saifedean mostra que essa mudança foi vendida como temporária. No entanto, nunca mais houve retorno real ao resgate das notas em ouro. Aquele feriado bancário acabou se tornando permanente. O mundo havia dado seu primeiro passo concreto rumo ao padrão fiduciário. Ao contrário de Satoshi Nakamoto, que lançou o Bitcoin com um código funcional e uma lógica clara, os arquitetos do Fiat lançaram seu sistema sem especificações técnicas, sem transparência, apenas com apelos à autoridade e à emoção. Em vez de código, usaram propaganda. Em vez de consenso voluntário, usaram coerção. Nos anos seguintes, outros países seguiram o exemplo britânico. O papel se tornou o rei. Mas, como Saifedean aponta, isso não foi um avanço técnico, foi um improviso institucional. Um expediente emergencial que, por conveniência política, virou regra. Com o tempo, essa nova ordem monetária substituiu a disciplina do ouro por regras estatais arbitrárias. Não era mais o mercado que determinava o valor do dinheiro, mas os vencedores de guerras e os burocratas das moedas. O que começou como uma medida de guerra tornou-se a fundação de um novo sistema global. Um sistema onde não há escassez real, apenas decretos de valor. Um sistema onde a confiança foi substituída por coerção. E 100 anos depois, ainda vivemos sob as consequências desse feriado bancário que nunca terminou. Capítulo 3. A tecnologia Fiat. Neste capítulo, Saifedean Ammons faz uma pausa na narrativa histórica e entra na engenharia do sistema monetário Fiat. E o que ele revela aqui desmonta uma das crenças mais difundidas entre o público: a ideia de que o dinheiro Fiat simplesmente é criado do nada, como mágica estatal. Segundo Ammons, o sistema Fiat é mais sofisticado e mais perigoso do que isso. Ele funciona como uma tecnologia de registro centralizado onde promessas de dinheiro no futuro passam a valer tanto quanto o dinheiro real hoje, desde que venham respaldadas por uma entidade licenciada pelo governo. Ou seja, no lugar de moedas reais, como o ouro, ou de unidades digitais escassas, como o Bitcoin, o que circula no sistema Fiat são promessas de pagamento, uma dívida embrulhada como se fosse moeda. Esse é o verdadeiro motor da rede Fiat, um ecossistema de crédito estatal disfarçado de dinheiro. A estrutura que possibilita isso é chamada de Fiat Coin, por Ammons, uma analogia sarcástica com o Bitcoin. Mas, diferente do Bitcoin, que funciona de forma descentralizada, com regras matemáticas imutáveis, o sistema Fiat é centralizado, monopolizado e politizado. Seu funcionamento depende da autoridade estatal para decidir o que é válido e o que não é, quem pode emitir e quem não pode, o quanto pode ser criado e para onde será direcionado.
Essa arquitetura centralizada se organiza sobre 4 pilares fundamentais, todos concentrados nas mãos dos bancos centrais. Monopólio sobre a moeda nacional, determinação de quanto dinheiro existe e a que preço. Controle do sistema de pagamentos internacionais, licenciamento e regulação de todos os bancos domésticos e compra de títulos do governo para financiar gastos públicos. Essas 4 funções, quando misturadas, criam conflitos de interesse inevitáveis. O Banco Central, que deveria preservar o valor da moeda, é o mesmo que imprime mais moeda para financiar o próprio governo. O resultado disso é uma degradação constante do valor do dinheiro, uma bolha permanente de dívidas e uma elite política capaz de gastar sem limites à custa da população. Diferente do ouro, que só pode ser usado se estiver fisicamente disponível, ou do Bitcoin, que só pode ser usado após ser minerado com provas de trabalho real, o sistema Fiat permite que dinheiro ainda não existente seja utilizado hoje com base em um futuro incerto garantido pelo Estado. É como se as transações fossem feitas com notas promissórias e não com ativos reais. O autor explica: essa capacidade de tratar dívida como se fosse dinheiro infla o sistema continuamente, dilui o poder de compra de quem economiza e torna impossível medir com precisão a quantidade de dinheiro existente. Afinal, boa parte dele só vai nascer no futuro. Amus declara que o Fiat não é uma tecnologia projetada com objetivos nobres. Foi uma gambiarra histórica para lidar com um colapso, o colapso do padrão ouro. Foi a resposta desesperada de governos insolventes que não podiam mais honrar suas dívidas em ouro. Eles simplesmente deram um jeito de redefinir o que é dinheiro e impuseram isso ao mundo. Assim, o capítulo 3 desmonta o mito de que o dinheiro Fiat surgiu como uma inovação benigna. Ele revela que sua verdadeira natureza é a financiarização total da sociedade, onde todo valor se torna passível de ser transformado em dívida e toda dívida pode ser transformada em dinheiro desde que o governo aprove. Ao final, o autor alerta: essa engenharia só se sustenta com coerção estatal, porque no livre mercado, esse tipo de sistema jamais teria sobrevivido. Nenhuma sociedade escolheria voluntariamente trocar ativos sólidos por promessas frágeis, a não ser que fosse forçada a isso. Capítulo 4. Fiat Mining. A mineração de dívida no sistema fiduciário. Se no mundo do Bitcoin a mineração consiste em resolver problemas matemáticos complexos para conquistar o direito de inserir um novo bloco na cadeia, no sistema fiduciário moderno, essa função é exercida por instituições financeiras, só que de forma muito menos transparente e muito mais perigosa. No mundo Fiat, minerar dinheiro significa criar crédito. Isso mesmo, a emissão de moeda fiduciária não vem apenas da impressão direta pelo Banco Central. A maior parte do dinheiro surge quando um banco aprova um empréstimo. Cada vez que alguém assume uma dívida, seja um cidadão comum, uma empresa ou um governo, novos saldos digitais aparecem do nada nas contas. Essa criação de crédito, respaldada por garantias estatais, é o que Amus chama de mineração Fiat. Ele explica que, ao contrário do Bitcoin, que possui um mecanismo matemático rigoroso para controlar sua emissão, o ajuste de dificuldade, o sistema fiduciário é completamente arbitrário. Não há uma engenharia precisa. O que determina quanto dinheiro será criado é uma combinação de políticas de juros, vontade política e apetite por endividamento. O resultado disso são ciclos recorrentes de expansão e contração da base monetária, que levam à instabilidade econômica crônica. A Fiat, como uma mineração mal calibrada. Amus propõe um paralelo didático. Imagine se no Bitcoin fosse possível que mineradores criassem blocos sem precisar gastar energia, apenas com base na confiança de que vão entregar depois. Isso, claro, seria absurdo, mas é exatamente o que acontece no sistema Fiat. Nesse ambiente, os bancos que contam com garantias estatais ou apoio dos bancos centrais têm carta branca para criar dinheiro por meio de empréstimos. Quanto mais emprestam, mais lucram. E se houver inadimplência, há sempre a esperança de resgate estatal. Esse modelo incentiva o crescimento artificial da base monetária, desvaloriza o dinheiro já existente, gera inflação e, paradoxalmente, recompensa o comportamento arriscado dos que criam dívidas irresponsavelmente. Os mineradores Fiat não precisam arcar com os custos das consequências da sua mineração mal feita. Quem paga são os poupadores, os assalariados
e os contribuintes. O vício na inflação. O autor aprofunda a crítica explicando que o sistema Fiat, ao depender da criação constante de crédito, não consegue sobreviver sem inflação. O crescimento da base monetária é o que mantém os mercados girando, os ativos inflados e as contas públicas operando. Mas esse modelo cobra um preço: distorções de preço, bolhas de ativos, crises bancárias e uma permanente transferência de riqueza dos poupadores para os tomadores de crédito. E como os maiores tomadores são os próprios governos, o sistema se torna estruturalmente viciado em endividamento público, alimentado por bancos centrais que monetizam esses déficits através da compra de títulos do governo. Amus chega à conclusão que no coração do sistema Fiat não está a poupança, a produção ou o trabalho, mas sim a dívida como matéria-prima do dinheiro. Um sistema sem travas reais. Ao contrário do Bitcoin, que possui um limite fixo de 21 milhões de unidades, a moeda Fiat não tem qualquer limite técnico. Tudo depende da política de juros e da disposição dos bancos e governos em se endividar mais. Sem regras automáticas ou disciplina de mercado, o sistema acaba operando com base em ciclos de euforia e pânico, facilitando crises financeiras. A ausência de mecanismos de ajuste, como os que existem no Bitcoin, torna o sistema Fiat mais instável e vulnerável a manipulações. Capítulo 5. Saldos Fiat, a escravidão universal da dívida. Neste capítulo, Saifedean Ammous expõe uma das consequências mais profundas e pouco debatidas do sistema fiduciário: sua capacidade de aprisionar sociedades inteiras em uma teia invisível de dívida perpétua. O dinheiro como dívida, não como ativo. No mundo Fiat, praticamente todo o dinheiro em circulação é criado como dívida. Isso quer dizer que para que o dinheiro exista, alguém precisa estar endividado, seja um cidadão, uma empresa, um banco ou o próprio governo. Mas essa estrutura tem uma implicação. A soma de todas as dívidas é sempre maior do que a quantidade de dinheiro existente, porque os empréstimos precisam ser pagos com juros, e os juros, por definição, ainda não foram criados no momento do empréstimo. Esse desequilíbrio estrutural transforma toda a sociedade em uma corrida frenética por liquidez. Todos competem por uma quantidade de dinheiro insuficiente para pagar todas as dívidas com seus respectivos juros. Isso significa que o sistema é desenhado para manter alguém sempre inadimplente ou eternamente endividado. O ciclo da servidão moderna. Ammous chama isso de escravidão universal da dívida, não no sentido jurídico ou físico, mas no sentido econômico e psicológico. Pessoas presas a empregos que odeiam, governos que não podem parar de se endividar, empresas obrigadas a crescer continuamente para rolar dívidas. Tudo gira em torno de manutenção do crédito. No lugar de correntes, usamos boletos. No lugar de senhores, temos bancos centrais. A servidão moderna não exige violência, basta uma planilha. Quem lucra com esse sistema? Os maiores beneficiados são os primeiros a acessar o dinheiro recém-criado: os bancos, os grandes investidores e os governos. Eles recebem os novos fundos antes que a inflação se espalhe pela economia. É o chamado efeito cantilhão. Quem está mais perto da torneira do dinheiro lucra. Quem está na ponta perde poder de compra sem perceber. Assim, o Fiat atua como um sistema de redistribuição regressiva, tirando o valor dos poupadores e trabalhadores comuns e transferindo para os tomadores de crédito mais próximos do centro do poder. A alternativa: dinheiro sólido. No padrão ouro e agora com o Bitcoin, o dinheiro precisa existir antes de ser gasto. Isso impõe disciplina ao mercado. Em vez de se financiar com promessas, governos e indivíduos precisam poupar antes de investir. Ammous mostra que um sistema baseado em dinheiro sólido naturalmente reduz o peso da dívida, encoraja o planejamento de longo prazo e devolve ao indivíduo o controle sobre sua vida financeira. Já o sistema Fiat depende de dívida constante para funcionar e, por isso, só sobrevive em um ambiente de expansão eterna, o que o torna insustentável a longo prazo. A armadilha das taxas de juros artificiais. Outro ponto-chave do capítulo é a crítica às taxas de juros artificialmente baixas. Ao manter os juros perto de zero ou até negativos, os bancos centrais empurram todos, do cidadão ao investidor institucional, para o risco. Economizar não faz sentido. O incentivo é gastar, investir de forma apressada e manter-se sempre alavancado. Essa política mina a poupança, distorce os preços de ativos e transforma a economia em um cassino financeiro.
onde poucos ganham e muitos vivem sob ansiedade constante. Capítulo 6. Subsídios Fiat. Neste capítulo, Saifeddin Ammous aborda uma das consequências pouco visíveis do sistema fiduciário: a capacidade de criar subsídios artificiais para comportamentos econômicos, sociais e até culturais que jamais seriam sustentáveis em um mercado livre. A origem desses subsídios está na própria natureza inflacionária do sistema Fiat. Como vimos nos capítulos anteriores, o dinheiro é criado como dívida, e essa dívida é usada, em grande parte, para financiar gastos públicos. Assim, governos se tornam os maiores clientes do sistema de mineração Fiat, e com isso, decidem arbitrariamente quem recebe o novo dinheiro primeiro. Dinheiro novo igual a sinal político. Ammous mostra que, em vez de surgir das preferências dos consumidores, como ocorre no livre mercado, muitos setores da economia moderna só existem porque são alimentados por dinheiro recém-criado, desviado via subsídios, empréstimos subsidiados ou compras estatais. Esses fluxos de capital não seguem critérios de mérito, eficiência ou produtividade. Eles seguem a lógica política: quem é amigo do poder, quem tem lobby, quem obedece à narrativa. Assim, universidades, indústrias, ONGs, burocracias e até setores inteiros como saúde, agricultura e energia acabam se tornando parasitas do orçamento estatal, sobrevivendo não porque entregam valor real, mas porque estão conectados à mangueira do dinheiro. O efeito Cantillon nos subsídios. Retomando o conceito do efeito Cantillon, quem recebe o dinheiro novo antes da inflação se beneficia. Ammous argumenta que os subsídios são a forma institucionalizada dessa distorção. Os governos não apenas escolhem quem vai ganhar, mas empurram recursos para áreas que jamais conseguiriam financiamento em um mercado competitivo. Alguns exemplos que ele destaca: ensino superior, universidades inchadas com currículos ideológicos sustentadas por dívidas estudantis subsidiadas e financiamento público contínuo. Setor automotivo e energia verde. Projetos economicamente inviáveis, sustentados por crédito barato e incentivos governamentais. Agricultura industrial, produção em massa de alimentos ultraprocessados e dependentes de fertilizantes, viável apenas por conta de crédito estatal, seguros agrícolas e proteção tarifária. Setores de vigilância e guerra, gastos militares e de inteligência que consomem trilhões sem fiscalização real, financiados por expansão monetária. Incentivos moldam civilizações. O ponto central do capítulo é que os subsídios moldam comportamentos de longo prazo. Eles reescrevem as leis naturais da economia, criando incentivos para que indivíduos, empresas e instituições ajam de formas contrárias ao interesse de longo prazo da sociedade. Como o dinheiro é manipulado, os preços perdem sua função informativa. O que é popular nem sempre é eficiente. O que é financiável nem sempre é desejável. A cultura, a ciência e até valores morais de uma sociedade passam a responder aos fluxos artificiais do Fiat. Ammous sugere que o resultado final disso é uma economia inchada, viciada, ideologicamente capturada e moralmente confusa. Capítulo 7. Fiat Food. Comida Fiat, a dieta da distorção monetária. Neste capítulo, Saifeddin Ammous traça uma conexão direta entre o colapso do padrão ouro, a expansão do sistema monetário Fiat e a degradação da alimentação humana nas últimas décadas. Pode parecer estranho à primeira vista falar de comida em um livro sobre dinheiro, mas, segundo o autor, a forma como criamos dinheiro afeta diretamente o que comemos, e o que comemos afeta nossa saúde, nossa produtividade e até nossa capacidade de raciocínio. Agricultura antes do Fiat. Antes da explosão do crédito Fiat, a produção de alimentos era limitada por fatores naturais: solo, clima, mão de obra e tempo. A agricultura seguia um ritmo tradicional, com práticas locais, alimentos minimamente processados e uma dependência muito menor de insumos industriais. Com o surgimento do sistema fiduciário, tudo mudou. A partir da década de 1970, após o colapso definitivo do padrão ouro, os Estados Unidos e outros países começaram a injetar enormes volumes de crédito no sistema produtivo. O objetivo era garantir abundância alimentar e estabilizar os preços. Mas esse excesso de dinheiro começou a financiar formas cada vez mais artificiais e baratas de produzir comida, priorizando volume, durabilidade e margem de lucro, em detrimento da qualidade nutricional. O nascimento da comida ultraprocessada.
A MUS mostra como o sistema de subsídios Fiat, discutido no capítulo anterior, direcionou recursos para monoculturas como milho, trigo e soja. Essas commodities, baratas e abundantes, se tornaram a base da indústria alimentar moderna. Refrigerantes, cereais matinais, óleos vegetais refinados, fast food e doces industrializados. Tudo isso foi possível não apenas pelo avanço técnico, mas pelo financiamento barato e direcionado proporcionado pelo sistema Fiat. Os produtores passaram a depender de crédito fácil e os consumidores, expostos a produtos mais acessíveis do que alimentos frescos e naturais, passaram a mudar seus hábitos. A obesidade como um sintoma monetário. O autor argumenta que a epidemia de obesidade, diabetes tipo 2 e doenças metabólicas não é apenas um problema de falta de disciplina. É o subproduto de uma cadeia produtiva pervertida por incentivos monetários distorcidos. Alimentos ultraprocessados são altamente rentáveis, fáceis de escalar e promovidos por empresas gigantescas com acesso a crédito estatal e proteções regulatórias. Enquanto isso, pequenos produtores de alimentos integrais ou locais são sufocados por impostos, inflação e competição desleal. O paralelo com o dinheiro Fiat. Assim como o Fiat é um dinheiro barato, abundante e de baixa qualidade, a comida moderna é caloricamente densa, nutricionalmente vazia e inflada por marketing. O autor sugere que, assim como a inflação esconde a perda de poder de compra, os alimentos ultraprocessados escondem sua inferioridade nutricional com embalagens bonitas, slogan de zero gordura ou rico em vitaminas e campanhas promovidas por especialistas financiados pela indústria. A volta à escassez consciente. A MUS sugere que, assim como o Bitcoin é uma resposta ao dinheiro Fiat, trazendo escassez, disciplina e soberania, uma alimentação baseada em alimentos reais, naturais e locais é uma forma de rejeitar a alimentação Fiat. Ele sugere que o mesmo espírito que leva alguém a entender o Bitcoin, o desejo de entender incentivos, evitar manipulações e retomar o controle, pode e deve ser aplicado à comida. Capítulo 8. Fiat Science. Ciência Fiat. Quando o financiamento molda o conhecimento. Neste capítulo, Saifeddin Ammous mostra como o sistema fiduciário, com sua capacidade de criar dinheiro do nada, não apenas distorce os mercados financeiros e alimentação, mas também perverte o próprio funcionamento da ciência. A ciência, idealmente, deveria ser o campo da busca objetiva pela verdade baseada em observação, experimentação, debate e revisão constante. No entanto, no mundo Fiat, onde os incentivos são moldados por subsídios estatais, a ciência se torna um reflexo da política monetária, quando a verdade precisa de permissão. Ammous começa explicando que, sob o padrão ouro, instituições científicas dependiam do apoio direto da sociedade, filantropos, universidades privadas, associações profissionais. Isso forçava os pesquisadores a buscar relevância, rigor e resultados verificáveis. Mas no sistema Fiat, onde o Estado tem poder de criar dinheiro e direcioná-lo para onde quiser, a ciência se tornou dependente do financiamento público e, com isso, perdeu a autonomia. Os pesquisadores passam a moldar seus estudos de acordo com as prioridades políticas, mudanças climáticas, pandemias, igualdades de gênero, tecnologias verdes. Não importa tanto o rigor dos dados, importa se o tema agrada aos gestores de verbas públicas. Publicações não descobertas. O autor critica o modelo acadêmico moderno baseado em volume de publicações e não em qualidade de descobertas. Esse sistema, segundo Ammous, incentiva pesquisa irrelevante feita apenas para preencher currículo, fraudes estatísticas e manipulação de dados, teorias não testáveis, mas politicamente convenientes, a exclusão de cientistas dissidentes do debate público. A ciência Fiat passa a funcionar como um ecossistema burocrático autoalimentado, onde publicações se citam mutuamente. Políticas públicas são criadas com base em modelos falhos, e discordar do consenso financiado é visto como heresia. A Covid-19 como caso de estudo. Um exemplo claro, segundo Ammous, foi a pandemia de Covid-19. Governos, armados com bancos centrais e dinheiro ilimitado, despejaram bilhões em estudos, vacinas e políticas públicas, tudo aprovado por especialistas que dependiam desse mesmo financiamento. Quem ousava questionar os lockdowns, a obrigatoriedade vacinal ou a origem do vírus era silenciado, não por estar errado, mas por estar fora da linha oficial, que era sustentada por um fluxo constante de dinheiro Fiat.
O problema não é a ciência, é a estrutura de incentivos, e um sistema onde a autoridade que imprime o dinheiro também decide o que é cientificamente correto. A verdade se torna refém do orçamento. Bitcoin como alternativa intelectual. A Mull sugere que o padrão Bitcoin pode resgatar a ciência da mesma forma que pode resgatar a economia. Ao restaurar a escassez, o valor do tempo e a responsabilidade individual, o Bitcoin tende a favorecer financiamentos descentralizados, crowdfunding, patrocínios diretos, redes científicas independentes de universidades estatais, avaliações de mérito baseadas em resultados reais, não em cargos ou titulações. Em um mundo onde o capital precisa ser poupado antes de ser gasto, como no padrão Bitcoin, financiar a ciência exige critério, e isso força a verdade a competir com a mentira e impede igualdade. Capítulo 9. Fiat Education. Educação Fiat, o adestramento financiado pelo Estado. Neste capítulo, Saifeddin Ammous aprofunda sua crítica ao sistema fiduciário, agora analisando seus efeitos sobre a educação. A questão central não é se a escola é importante, mas quem a financia, com qual dinheiro e com quais incentivos. Em uma sociedade regida por um dinheiro sólido, escolas e universidades precisam conquistar alunos, apresentar resultados reais e responder às necessidades do mercado e da comunidade. Mas, no sistema Fiat, o dinheiro da educação é criado artificialmente e distribuído segundo critérios políticos e não pedagógicos. Educação como gasto político. Ammous mostra como o financiamento estatal da educação transformou o setor em uma máquina de doutrinação. Governos imprimem dinheiro, criam ministérios da educação, distribuem verbas para escolas e universidades, e com isso controlam o conteúdo e o comportamento das instituições. Em vez de ensinar lógica, história real, responsabilidade e pensamento crítico, o sistema educacional passa a promover ideologias convenientes ao poder. Estatismo, coletivismo, relativismo moral e obediência a narrativas oficiais. Não é coincidência, diz o autor, que as maiores defensoras do sistema Fiat sejam justamente as universidades públicas e os intelectuais de carreira sustentados por verbas estatais. Diploma como moeda inflacionária. Com o dinheiro fácil dos empréstimos estudantis, subsidiados pelo governo, mais pessoas passaram a ingressar no ensino superior. Mas isso não significou aumento da qualidade. Pelo contrário, o resultado foi inflação educacional. O diploma perdeu valor, os cursos foram diluídos e o número de formados cresceu sem que houvesse real ganho de conhecimento. Assim como o dinheiro Fiat perde valor à medida que mais unidades são impressas, os títulos acadêmicos também se desvalorizam, gerando uma corrida de qualificação sem fim. Bacharelado já não basta, é preciso pós-graduação. Depois mestrado, doutorado, mas poucos realmente aprendem. O retorno à educação sob escassez. Ammous defende que, sob um padrão monetário sólido como o Bitcoin, o sistema educacional voltaria a ter 3 características fundamentais. Eficiência. Escolas precisariam ensinar algo útil para sobreviver financeiramente. Autonomia intelectual. Sem depender de verbas estatais, haveria mais espaço para debates reais, ideias dissidentes e pesquisa crítica. Valorização do conhecimento real. Com dinheiro escasso, as pessoas pensariam 2 vezes antes de gastar anos em cursos sem aplicação prática. Uma geração moldada pela impressão de dinheiro. O autor conclui que a geração educada sob o Fiat, ou seja, praticamente todas as pessoas vivas hoje, foi treinada para pensar como o sistema precisa, e não como o mundo realmente funciona. Isso explica, segundo ele, por que tantos economistas rejeitam o Bitcoin sem ao menos entendê-lo. Eles foram educados para defender a estabilidade institucional do Fiat, não para questionar seus fundamentos morais, técnicos ou históricos. Capítulo 10. Fiat Health. Saúde Fiat. Como o dinheiro inflacionado adoeceu o sistema médico. Neste capítulo, Saifeddin Ammous argumenta que o sistema fiduciário não apenas afetou o valor do dinheiro, os alimentos, a ciência e a educação, mas também corrompeu profundamente o setor da saúde. Assim, como nos capítulos anteriores, a tese central é que quando o dinheiro perde seu valor intrínseco e passa a ser manipulado politicamente, tudo o que depende dele também se distorce. Medicina como bem de consumo subsidiado,
Com a capacidade dos governos de criar dinheiro do nada, a saúde passou a ser tratada como um direito estatal universal e não como um serviço médico baseado em escassez, responsabilidade individual e preço real. A MUS mostra que, ao oferecer saúde gratuita via financiamento estatal ou com seguros altamente subsidiados, os governos removeram os incentivos à eficiência, à transparência e à prudência nos gastos com saúde. Isso gerou aumento descontrolado dos custos hospitalares, burocratização massiva do atendimento médico, dependência crescente de grandes farmacêuticas e protocolos padronizados e substituição da relação paciente-médico por uma cadeia administrativa impessoal. A má alocação do dinheiro fácil. Assim como em outros setores discutidos no livro, o fluxo de dinheiro novo é guiado por política e burocracia, não por resultados clínicos. O financiamento estatal premia hospitais que cumprem metas burocráticas, não aqueles que curam melhor. Médicos são forçados a seguir protocolos rígidos, mesmo que ineficazes, para que o sistema de saúde possa ser auditável. As grandes empresas farmacêuticas também se tornam dependentes de verbas públicas. E por isso direcionam sua pesquisa não para soluções de longo prazo, mas para tratamentos contínuos, especialmente aqueles com grande retorno financeiro e pouca margem de cura real. O impacto da medicina Fiat na saúde real. A MUS sugere que o sistema de saúde Fiat adoece mais do que cura. Ele recompensa a manutenção do paciente cronicamente doente, dependente de medicamentos e exames, em vez de tratar causas profundas com soluções baratas como alimentação, estilo de vida e prevenção. Ele destaca que muitas doenças modernas, como obesidade, hipertensão, diabetes tipo 2 e distúrbios metabólicos, são diretamente relacionadas a hábitos incentivados por uma cultura moldada pelo dinheiro Fiat. Capítulo sobre Fiat Food. E, no entanto, o sistema médico trata os sintomas com medicamentos em vez de educar sobre causas com soluções naturais. A crise da Covid-19 como exemplo máximo. A pandemia de Covid-19 é novamente usada como exemplo de como a medicina Fiat substitui ciência e ética por política e propaganda. Com bilhões de dólares criados e direcionados para fabricantes de vacinas, campanhas de pânico, lockdowns e testes em massa, o sistema de saúde tornou-se aos olhos do autor uma extensão do aparato estatal de controle. Segundo a MUS, qualquer crítica a essas medidas era taxada de anticientífica, mesmo quando apoiada por dados. Isso ocorreu porque a narrativa da saúde pública foi patrocinada pela máquina de impressão estatal. Saúde sob um padrão monetário sólido. A MUS conclui que, sob um padrão como o Bitcoin, o sistema de saúde voltaria a operar de forma mais racional. Os pacientes pagariam por serviços com valor real, hospitais seriam incentivados a oferecer soluções duradouras e acessíveis. O foco voltaria à prevenção e autonomia do paciente, não à dependência crônica. Sem impressão ilimitada de dinheiro, o desperdício e a captura política do setor da saúde se tornariam inviáveis. Capítulo 11. Fiat Governance. Governo Fiat, o Estado alimentado por dívida. Neste capítulo, Saifedean Ammous aborda a interseção central entre o dinheiro fiduciário e o poder político. Se os capítulos anteriores mostraram como o Fiat distorce setores como ciência, saúde e educação, aqui ele revela o impacto mais direto e abrangente, a própria estrutura do Estado moderno, o financiamento do governo sob um padrão sólido. Historicamente, sob o padrão ouro, os governos eram forçados a operar com um certo grau de responsabilidade fiscal. Como o dinheiro era lastreado em ouro físico e não podia ser impresso indefinidamente, a capacidade de um Estado gastar estava limitada à sua arrecadação, impostos reais coletados da população. Isso criava um limite natural ao crescimento do aparato estatal. Guerras, programas sociais, burocracias, tudo exigia um sacrifício fiscal visível da população. E quando os custos superavam a capacidade de arrecadação, a resposta era ou cortar gastos ou aumentar impostos, o que geralmente custava capital político. O Fiat destrói os limites naturais do Estado. Ammous mostra que o advento do sistema fiduciário eliminou essa trava de contenção. Com bancos centrais capazes de criar dinheiro com o apertar de um botão, os governos modernos podem financiar déficits indefinidamente, sem precisar aumentar impostos de forma direta. A impressão de dinheiro substitui a arrecadação direta, e isso
rompe o elo entre governantes e governados. O governo já não precisa mais convencer a população de seus gastos. Ele apenas gasta e paga a conta com inflação. Essa inflação funciona como um imposto oculto. O cidadão perde o poder de compra, mas não vê a cobrança direta. É uma forma de tributação disfarçada, extremamente eficiente e politicamente indolor. A expansão do Estado Fiat. Essa nova estrutura de financiamento permitiu um crescimento explosivo do Estado. Programas sociais permanentes, assistencialismo, guerras no exterior, agências reguladoras, subsídios ideológicos, censura e vigilância digital. Tudo isso se tornou possível não por demanda popular, mas por conveniência financeira. O resultado, segundo o autor, é o nascimento de um novo tipo de governo, o Estado Fiat. Ele não governa com base em consentimento fiscal, mas com base em dívida imposta. Ele se fortalece à medida que destrói o valor do dinheiro da própria população. A guerra como expressão do Fiat. Amus dedica uma parte importante do capítulo para explicar que, sob o sistema Fiat, a guerra se tornou mais frequente, mais longa e mais impune. Antes, uma guerra precisava ser financiada com ouro, o que exigia sacrifício e limites reais. Agora, basta imprimir. E isso permite intervenções militares sem fim, como as guerras no Oriente Médio, sustentadas por décadas com déficits financiados por bancos centrais. Com o Fiat, a guerra é descolada do custo político. Não há necessidade de racionamento, de aumentos visíveis de impostos ou de sacrifícios diretos. O custo é empurrado para o futuro e pulverizado por meio da inflação. A esperança, governo com responsabilidade. Ao final do capítulo, Amus volta à ideia do Bitcoin como um instrumento de reconexão com a realidade. Um sistema baseado em escassez monetária impõe disciplina, não só aos indivíduos, mas também aos governos. Governos que precisassem arrecadar dinheiro real para financiar seus projetos seriam forçados a priorizar gastos, prestar contas, evitar déficits crônicos e respeitar a soberania financeira dos cidadãos. Nesse sentido, o padrão Bitcoin não representa apenas uma mudança monetária, mas uma transformação na natureza da governança política. Capítulo 12. Fiat Culture. Cultura Fiat, a sociedade modelada pela expansão monetária. Depois de mostrar como o sistema fiduciário transformou a saúde, a ciência, a educação e o próprio governo, Saifedean Ammous chega a uma questão central, mas muitas vezes ignorada: o impacto cultural do dinheiro Fiat. A pergunta de partida é simples: o que acontece com uma sociedade inteira quando todos os seus incentivos são moldados por um dinheiro que perde valor constantemente? A cultura como reflexo do dinheiro. Segundo Ammous, o dinheiro não é neutro. Ele molda comportamentos, hábitos, valores e até percepções de tempo. Em uma sociedade baseada em dinheiro sólido, como o padrão ouro ou o padrão Bitcoin, as pessoas tendem a pensar no longo prazo. Poupam, planejam, valorizam estabilidade, tradição e responsabilidade pessoal. Já no sistema Fiat, o dinheiro está constantemente se desvalorizando. Isso cria uma mentalidade de consumo acelerado. Gasta-se rápido, investe-se no que dá retorno imediato, despreza-se o futuro e supervaloriza-se o presente. Isso afeta tudo, da arte, à arquitetura, do entretenimento à política. O colapso dos padrões estéticos e morais. Ammous argumenta que a inflação monetária levou a uma inflação cultural. Em vez de arte que eleva, temos arte que provoca. Em vez de beleza, temos expressão. Em vez de profundidade, temos superficialidade. A cultura virou uma corrida por atenção, e a atenção é capturada com escândalo, e não com excelência. Essa degradação, segundo ele, não é apenas fruto do espírito do tempo, mas das distorções criadas por um sistema que premia o curto prazo, a dívida, o ruído e obediência ideológica. Como o Estado controla a maior parte do financiamento cultural via subsídios, leis de incentivo, universidades e mídia estatal, ele molda o que é valorizado. E como esse Estado é financiado por dinheiro criado artificialmente, ele impulsiona uma cultura artificial. O indivíduo contra a corrente. No mundo Fiat, é difícil escapar desse ciclo. As pessoas são bombardeadas por estímulos de consumo, doutrinação ideológica e culto à gratificação instantânea. Isso cria uma cultura de ansiedade, incerteza e dependência. Mas Ammous destaca que o Bitcoin representa mais do que uma moeda.
Ele é, por natureza, contracultural. Ele premia a paciência, disciplina, estudo, responsabilidade individual e independência. Ao usar Bitcoin, uma pessoa se desconecta, ainda que parcialmente, do sistema fiat e passa a adotar valores mais duradouros. Um renascimento possível. O capítulo termina com um tom quase filosófico. Para Mus, restaurar o valor do dinheiro é restaurar o valor da vida. Com um dinheiro honesto, as pessoas voltarão a pensar em gerações futuras, a construir com qualidade, a educar com profundidade e a viver com propósito. Ele não propõe uma utopia, mas acredita que, ao mudar o padrão monetário, podemos reconfigurar os alicerces invisíveis da cultura, e assim transformar não apenas a economia, mas o próprio espírito de uma civilização. Capítulo 13. Conclusão. O mundo Fiat. A Fiat World. Após detalhar como um sistema fiduciário distorce finanças, ciências, saúde, educação, cultura e governo, Saifedean Ammous propõe uma reflexão central. Como seria o mundo se o dinheiro não estivesse quebrado? O que realmente é o padrão Fiat? O termo Fiat não significa apenas que o dinheiro é emitido por decreto. Ele representa uma filosofia econômica e política que se espalhou para todas as dimensões da vida moderna. Uma filosofia baseada em abundância artificial, déficits eternos, recompensas imediatas, dependência do Estado e, acima de tudo, a ilusão de que tudo pode ser resolvido com mais impressão de dinheiro. Nesse mundo, o crescimento é impulsionado por dívida. O governo cresce sem limites. A verdade científica se curva ao financiamento. A educação prepara para a conformidade. A cultura se rende ao ruído. A saúde se converte em dependência. O indivíduo, reduzido a consumidor, perde sua agência. O Bitcoin como ruptura. Contra essa maré, o autor propõe o Bitcoin não apenas como uma moeda, mas como uma âncora moral e estrutural. Um sistema baseado em escassez real, transparência, segurança matemática e descentralização. Ele sugere que a adoção do Bitcoin, mesmo que gradual e voluntária, cria um novo tipo de comportamento. Gente que pensa a longo prazo, que valoriza a poupança, que estuda por iniciativa própria, que busca saúde real em vez de paliativos, que recusa a ser governada por mentiras disfarçadas de benevolência. Essa transformação não exige revoluções nem utopias. Ela começa com uma decisão pessoal: rejeitar a inflação como estilo de vida. O papel da resistência pacífica. Ammous vê no padrão Bitcoin um tipo de resistência sutil e pacífica. Ao migrar para uma moeda que o Estado não pode imprimir, o indivíduo começa a desconectar-se do motor central da decadência. É como desligar-se de uma matrix econômica que transforma o esforço honesto em perda de valor. Essa resistência não busca destruir o mundo Fiat, mas sobreviver a ele. E talvez com o tempo substituí-lo silenciosamente, como a internet substituiu os correios, ou como o ouro substituiu o escambo. Então esse foi mais um vídeo aqui no canal. Lembrando que todos os links do livro, grupo do Telegram, documentários e apresentações privadas você encontra na descrição desse vídeo. Eu te agradeço por ter me escutado até aqui e falo com você no próximo vídeo.